Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre a marcação a mercado e as rentabilidades dos títulos do Tesouro Direto. Vini Invest, o canal que investe em você para que você não seja enrolado pelo mercado financeiro. Mensalmente, o Tesouro divulga as rentabilidades de cada um dos títulos. E é sobre isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Qual é o melhor título nos últimos 12 meses? No ano de 2023, no mês de outubro, no mês de setembro, enfim. E qual é a expectativa para os próximos meses? Vamos começar trazendo então aqui essa tabela que eu produzi a partir dos dados divulgados pelo Tesouro Direto no dia 2 de outubro. Então veja, aliás, no dia 2 de novembro, que é a data desse vídeo. Então quais são as informações que eu trago para você? Repara aí as rentabilidades, primeiramente, dos títulos pré-fixados principais. São 4 vencimentos, 24, 25, 26 e 29. Sendo que apenas o 26 e o 29 estão disponíveis para compra no Tesouro Direto. E aí você deve estar se perguntando, então por que você está trazendo o 24 e o 25? Porque as pessoas que compraram podem vendê-lo antes do vencimento e logo podem ter um ganho na marcação a mercado. Então tá aí a tabela para você nesses 4 períodos. 2 meses bem curtos, outubro e setembro, que são os 2 meses mais recentes. Depois, o ano de 2023, que considera alguém que comprou o título no dia 1º de janeiro e o vendeu no dia 2 de novembro. E agora, 12 meses, ou seja, 12 meses para trás, novembro de 2022 e venderia em novembro de 23. Olha aí o pré-fixado. O que você observa aí nessa sua tela? Que os pré-fixados mais curtos foram os que tiveram melhor rentabilidade no curto prazo. O vencimento está chegando e agora vai chegando então próximo do pagamento total desse título. Então a volatilidade dele tende a ser bem menor. Quanto menor o prazo de vencimento, ou seja, mais próximo o vencimento, menor é a volatilidade. Então quem tem esse título já deve estar vendo que não tem essas grandes variações. Já os títulos longos, o 26 e principalmente o 29, você verifica que a volatilidade é grande. Olha aí no mês de setembro, o pré-fixado 2029 teve uma rentabilidade negativa de 0,44, enquanto que o vencimento de 2024 teve 0,81. Então veja que no curto prazo realmente há uma alteração significativa. Quando nós começamos a olhar prazos maiores, aí a rentabilidade deles foram melhores. Veja que o 2029 rendeu 17% ao longo do ano de 2023. Em 10 meses, 17%. Só que lembrando, essa rentabilidade que você vê na terceira coluna, ela é bruta. Você teria que tirar o imposto de renda de 20%, baseado então na tabela regressiva. Então veja, vencimentos mais longos estão rendendo melhor nos títulos então mais longos. E vamos dar uma olhadinha aqui. Esse aqui é o 2029 e a variação da taxa ao longo então desse ano. Veja que ela estava aí por volta de 11,77 e agora está em torno de 11,5. Veja, a taxa até que não caiu tanto assim, 11,70 em torno de 11,50. Só que trouxe aí essa rentabilidade de 13%. Se olharmos somente então aí ao longo desse ano, aí sim a variação vai ser maior, porque esse título já esteve com uma rentabilidade no início do ano de 13%. Veja, dia 3 de janeiro estava 13%. E como ela caiu muito mais, aí ganhou mais quem comprou esse ano. Eu espero que você tenha entendido. Comprou com a taxa lá no alto, a taxa caindo, a sua rentabilidade dispara. É a marcação a mercado no pré-fixado principal. Os pré-fixados com juros semestrais, eles têm um relacionamento muito próximo. Tem uma regra que seria a seguinte: o pré-fixado principal, geralmente, ele tanto pode render mais como cair mais com um título que paga juros semestrais do mesmo vencimento. Mas agora, com esse momento aí de instabilidade, de realmente dificuldades no mercado financeiro, essa regra não está sendo colocada à risca realmente no Tesouro Direto. Então veja, o que está muito parecido com pré-fixado, novamente, títulos mais longos com vencimento melhor,
tanto em 23 quanto em 12 meses. Veja que nesse caso ganhou um pouco menos do que realmente ganharia o 2029. Aqui 15%. Quando nós olhamos para o pré-fixado principal foi 17%. Só que o 2033 rendeu 15,68%. E a regra é a mesma. Os vencimentos mais curtos estão mais estáveis. Veja que o único título positivo aí é o 2025. É o único aí que está pagando uma rentabilidade mínima. O 27 foi praticamente no 0 a 0, pouquíssima variação. Os demais deram prejuízos em setembro. Em outras palavras, o pré-fixado com juros semestrais, ele tende a ser mais estável que o pré-fixado principal. Por isso que ele não é um bom título para marcação a mercado. Só que nem sempre essa regra está valendo. Grava aí. Marcação a mercado é título com vencimento longo e, de preferência, um título principal. Eu vou te mostrar as volatilidades já para você entender. Se você já está gostando desse vídeo, dá aí o super like, porque o intuito é te mostrar que você pode ter boas rentabilidades sim na marcação a mercado. 17% em 10 meses é uma excelente rentabilidade no pré-fixado principal. Agora vamos aqui olhar os IPCAs e já dando um alerta em relação ao pré-fixado. O pré-fixado principal ele é muito mais volátil que o IPCA principal. Por que isso? O IPCA principal, ele tem uma rentabilidade que é a inflação e é a taxa. Então, quando você tem essas duas grandes variações e a inflação não se movimenta muito forte de um mês para o outro, você vai verificar que no prazo curto, a rentabilidade do IPCA tende a ser mais estável. Agora, em prazos mais longos, como nós temos vencimentos muito mais longos no IPCA principal do que no pré-fixado principal, a marcação a mercado é muito melhor no IPCA principal. Vou repetir para você entender. IPCAs principais longos, como o 45 e o 35, no médio e longo prazo, são melhores do que o pré-fixado na marcação a mercado. Mas olha aí nos prazos curtíssimos, novamente, os mais longos dando prejuízo em outubro e em setembro. Veja que em 2023, o 2035 e o vencimento 2045 estão dando lucro, acima inclusive aí de 2 dígitos. Só que tem um detalhe, esses títulos ainda estão com a rentabilidade menor do que o pré-fixado principal. Mas Vini, você não falou diferente? Eu disse que no médio prazo, quando você olha para mais de 3, 4, 5 anos, a tendência é que esse tipo de título retorne melhor. Então veja, ele tem um vencimento mais à frente. E nesse caso, apenas o IPCA 2024 está positivo em outubro, setembro, 23 e 12 meses. Veja aí que interessante. O mercado continua tenso. E olha, você deve ter visto nessa semana que as tensões aumentaram cada vez mais. Se você quer entender o que está acontecendo, eu te convido para entrar para o clube de membros. São 2 vídeos semanais exclusivos. E no vídeo desse final de semana, eu te explico toda a geopolítica, o que está acontecendo no Oriente Médio, nos Estados Unidos, na Europa e também na China. Notícias que eu tenho certeza que você não vê em nenhum outro canal. Fica o convite, clube de membros a partir de R$ 7,99 para você ter vídeos exclusivos. Continuando, IPCAs com juros semestrais. Olha aí na tela o que você está verificando. Um cenário aí também interessante. O 2045, 2035, o 2029 e o 26, todos eles negativos em outubro e em setembro. Mas quando olhamos prazos maiores, veja aí que todos com rentabilidade bem positiva. Mas Vini, o 2024 está positivo em todo o período. É exatamente isso que ele está te mostrando. IPCAs com juros semestrais. Quando nós comparamos com o IPCA principal, a tendência é que ele varie menos. É a mesma relação do pré-fixado principal com o pré-fixado com juros semestrais. Toda vez que tiver um título que é juros semestrais, ele tende a variar menos, ele é mais estável. Então não é um bom título para marcação a mercado. Mas veja que ainda assim a rentabilidade foi muito boa em 2023 e também em 12 meses. O engraçado é que em 12 meses o 2035 foi melhor do que ele. Bem diferente aí essa informação que eu trago para você. Continuando aqui, vamos falar agora do IPCAs relacionados ao Educa Mais.
Como assim, Vini? No Educa Mais é o IPCA? Sim, é um título Tesouro IPCA, só que ele te paga a renda por um período pré-determinado de 5 anos. Como eles foram lançados ao longo do ano de 2023, o Tesouro Direto não traz a rentabilidade em 23 e nem em 12 meses. Então você verifica aí que as rentabilidades são todas de outubro e de setembro e todas negativas. Vini, por que todas estão negativas? Vamos olhar aqui no gráfico que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para você entender. Por exemplo, o Educa Mais 2035. Olha aí o que aconteceu. Comprou com a taxa lá embaixo e depois a taxa fez o quê? Foi subindo. Se a taxa está embaixo e depois ela subiu, significa que você comprou com preço caro e o preço caiu. Por essa razão aí, está dando prejuízo todos esses meses. Lembrando, o Educa Mais te paga uma renda por 5 anos. Esse é um detalhe interessante aí para você compreender. Agora tem um detalhe. Se você olhar ele para o longo prazo, costuma ser um título bom quando você compra com taxas boas. Indo agora para o Renda Mais, é também muito parecido. Ele foi lançado em 2023, só que o Renda Mais vai te pagar renda por 20 anos. Em outras palavras, o vencimento que você está olhando nessa tabela, ele é o início do pagamento do título e ele só vai vencer mesmo 20 anos depois. Em outras palavras, é o título mais volátil. Se você quer realmente um título que é uma bomba, uma nitroglicerina para marcação ao mercado, você pode ir nesses títulos mais longos, 55, 60 e 65, porque eles realmente são voláteis. Mas esteja preparado. Veja que somente em 2 meses deu prejuízo aí de aproximadamente 8% em 2 meses. É claro, se você compra com uma taxa boa e a taxa cai, você pode ter um lucro elevado. Então fica atento às características desse título. Também não tem 2023 e nem 12 meses a rentabilidade, porque ele foi lançado no início de 2023. Então não tem aí essa informação. Agora eu trago para você o Tesouro Selic aí, para você entender um pouco melhor a respeito desse título. Vini, qual é a rentabilidade dele? Repara a diferença para os demais. Todos os Tesouros Selic estão positivos. Por quê? Porque a taxa Selic está nas alturas já há um ano. Ela começou a cair no mês de agosto, mas caiu muito pouquinho, discretamente. Por isso que todos esses títulos estão com rentabilidade positiva em outubro. Veja, mais de 1% nos títulos curtos. Em setembro, quase 1% aí. Já em 2023, veja, todos eles em torno de 11%. Por que não tem rentabilidade do 2026 e do 2029? Porque foram lançados em 2023. Por essa razão, não tem essa rentabilidade. Então, todos os títulos Tesouro Selic com rentabilidade positiva. O que diferencia um do outro é a taxa pré-fixada. Como assim, Vini? Ele não é um título pós-fixado. Ele é um título pós-fixado, mas que tem um componente pré-fixado. Olha aqui para você entender. Se você não entendeu isso, olha aqui para o gráfico do Tesouro Direto. Selic mais uma taxinha. No caso aqui do 2026, a taxa está em 0,3. O 2029 está em 0,16. É esse componente que trouxe aí essa variação mínima entre os vencimentos. Um 11,14, o outro 11,18, 11,45. É mínima variação. Agora você me pergunta, ok, quais são então os melhores títulos ao longo então de todos os períodos? É o resumão final que eu vou trazer para você. Só que antes, dá aquele super like para ajudar aqui o nosso canal. E olha, se você não sabe, estamos no mês da Black Friday. E no mês da Black Friday eu te apresento um dos cursos do nosso canal, Super Previdência Privada. Você sabia que mais de 80% das previdências estão dando prejuízo? Você tem previdência privada e já parou para analisar? Eu te mostro nesse curso se a sua previdência é boa ou é ruim. Mais do que isso, se você não tem uma previdência privada, você está confiando 100% do INSS. É isso mesmo? Você vai deixar todos os ovos num único cesto, sem se preocupar com o seu futuro e a segurança da sua família? Olha,
eu quero te fazer um convite. Digita aí www.vininvest.com e procure esse curso. Nós estamos então com um cupom específico nesse mês. Se você quer receber esse cupom, basta me mandar um e-mail, cursovininvest@gmail.com. Vou repetir para você, curso Vininvest com 2 Is e T de tatu mudo, @gmail.com. Não tem BR. Vamos então finalizar trazendo esse resumão sobre a marcação a mercado. No mês de outubro, considerando aí do dia 2 ao 2, qual foi o melhor vencimento de 2 de outubro a 2 de novembro? Tesouro Selic 24 e 26. Qual é a explicação para isso? Uma grande volatilidade aí que nós tivemos aí nas taxas. Elas não estão dando uma direção certa para você. É um movimento de plena alta ou de plena queda. O mercado está fazendo você duvidar do óbvio. Quem é do clube de membros tem entendido isso porque eu tenho explicado. Mês de outubro, Tesouro Selic. No mês de setembro, Tesouro Selic 24 e 25. Quando nós estamos falando agora de 2023, de janeiro a outubro, já foi o pré-fixado 2029. Lembra que eu te falei? Em períodos curtos, o pré-fixado, como só tem a taxa, quando ela oscila, ele é bem explosivo. Agora vem, ao longo dos 12 meses, qual foi o título aí que está trazendo mais rentabilidade? De outubro de 2022 a outubro de 23. Selic 2024 para você. Na tela, os melhores títulos com essas marcações. E o que eu espero aí para frente? Se você quer realmente uma reserva de emergência ou de oportunidade, aqui não é indicação, é opinião. Tesouro Selic, mesmo com as quedas da taxa Selic, continua excelente. Mas, Vini, eu queria ter aí uma referência. Referência não é indicação. Pré-fixado acima de 12 e IPCA próximo de 6 são ótimas oportunidades do mercado. Não é indicação, é referência para você. Se você quer entender exatamente um ponto interessante, eu te convido para o clube de membros. Mas não se esqueça, volto a dizer, para você não perder a oportunidade. Se você não planeja a sua aposentadoria financeira, você pode estar em risco. Se você não tem, é hora de pensar. E se você já tem, eu vou lançar um desafio na semana que vem. Vamos fazer uma live mostrando as piores previdências. Se você quer saber a sua, mande o CNPJ do seu fundo de previdência, que eu vou analisar. É isso mesmo, eu vou lançar um desafio. A sua previdência é ruim. Você duvida? Me mande o CNPJ e participe da nossa live na semana que vem. Meus amigos, eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus. Que você aproveite muito esse final de semana. Um abraço e até o próximo vídeo.